eu li um mangá de terror japonês. Eu nunca tinha lido um mangá baseado num estilo de terror. E como vocês podem ver, esse mangá ele é baseado em um jogo. Eu tive a experiência de jogar um pouco. E assim, achei bem interessante. Ele já tem uma pegada um pouco, parece de um filme de terror ali, uma coisa meio estranha. Ele se chama Silent Hill F. Para quem conhece outras obras, né, de jogos de Silent Hill, né, no caso jogos, tem até filme também, né, já até imagina como funciona essa história. Está pegando um pouco de neblina, uma coisa um pouco mais sombria, assustadora, pode a qualquer momento aparecer um monstro estranho, sei lá, um tipo de zumbi, o que quer que seja. E recentemente eu joguei, faz um tempo que eu joguei. é, e então ele chama um pouco a atenção porque ele parece uma espécie de anime mesmo. Então eu achei interessante eles fazerem um mangá. E é um mangá baseado no jogo, né, no caso Silent Hill F, e é um terror japonês, né? Uma história de Silent Hill versão em japonês. E achei bem interessante, eu gostei. Não tem muitos capítulos, tem poucos capítulos desse mangá, tipo uns 3 mais ou menos, mas tá aí o que eu achei. Eu já tô dando minha conclusão do resumo para vocês aí do que eu achei, mas eu vou contar para vocês do que se trata a história desse mangá de terror japonês e que foi minha primeira experiência lendo esse tipo de mangá, né? Porque já que para vocês que me conhecem já um pouco mais de tempo, eu gosto muito de ler mangás do tipo shonen, né? Os clássicos shonen. Então, é meio difícil eu pegar uns outros estilos de mangá para ler, até mesmo aqueles em que você volta no tempo, aqueles isekai, também é meio difícil ter uma pegada de isekai. Tem poucos isekais que eu gosto, mas eu vou dar meu resumo aqui da história, vou contar um pouco pra vocês, espero que goste. A história acompanha uma jovem chamada Hinako e ela, como vocês podem ver, ela usa uma roupa de estudante, mas ela tá bem pequenininha aqui, vocês não vão conseguir enxergar muito bem, mas ela tá usando uma roupa de estudante. E o lugar onde que ela vive, obviamente, é o Japão, só que é um Japão mais antigo, parece que se passa ali em meados ali de 1960, mais ou menos. Se eu estiver errado, eu vou pedir pro editor corrigir aqui, mas ele se passa nessa época. E essa garota, eu não sei direito, ela no começo da história ela discute com o pai, brigando com o pai, falando que ele é uma pessoa ruim pra mãe dela, pra ela, enfim, ele parece não ser um cara muito legal, e ela tem uma pequena discussão ali no começo ali do mangá com o pai, e a mãe fica apoiando ainda o cara, tipo, fala, mãe, você apoia esse cara, você gosta dele, então é isso, né? Ali no começo da história é isso, então ela acaba ficando muito irritada e resolve dar uma voltinha, né? Dar uma volta ali na paisagem. Só que a história começa a mudar um pouco, porque até então, ali foi algo que eu comecei a estranhar um pouco, porque ali mesmo no jogo, ele tem uma pegada um pouco assim, você não sabe se é a garota o problema ou se realmente está acontecendo alguma coisa dentro do mundo dela ali, né? Dentro da história. Porque ela começa, parece que se sentir mal, parece que ela começa a ter algum problema ali, alguma crise. E ela toma uns comprimidos, começa a tomar uns remédios ali meio estranhos. Então, possivelmente, talvez esse remédio tenha algum tipo de efeito que ela tenha visões estranhas. Então, até então, ficaria um pouco confuso. Até eu chegar a uma certa parte que vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Que é sobre os futuros acontecimentos. E é ali naquele momento que eu fiquei confusa na história. Se realmente ela que estava vendo as coisas que vão acontecer. Ou se realmente é o remédio, se é algum efeito do remédio. Que realmente o negócio é bem estranho. Quando você começa a jogar e vê que ela toma remédio, você já fica imaginando. Eu acho que ela tá vendo coisas, essa garota. E as coisas já começam a ficar estranhas quando ela começa a se continuar andando pela cidade, quando ela começa a aprofundar um pouco mais pela cidade, ela percebe que não tem ninguém pela cidade, e isso já começa a ficar realmente muito estranho. Então, ali eu já não sei se isso já começa a ser efeito do remédio que ela tá tomando, ou se vai acontecer alguma coisa. Então, ali já começa o negócio já ficar um pouco estranho. E aí ela acaba encontrando com uma amiga chamada Saikiko. Ela é uma garota que costuma andar com ela na escola, né, também. Ela parece que ela é a best friend dela e ela gosta muito de doces.
Isso aqui é a primeira coisa que ela ouve, começa a ouvir coisas, vozes chamando que ela é uma pessoa ruim, xingando ela, né? E ali ela começa a achar que são amigas, colegas dela que tá xingando ela, então ela acaba olhando pra trás e acaba encontrando com a Saikiko. E aí ela acaba encontrando também, mais pra frente, um melhor amigo dela, que desde a infância eles eram bem apegados um ao outro, né? Eles eram bem amigos de infância. Tipo, o amigo dela meio que gostava de brincar com ela sem aquela coisa, aquele preconceito só porque ela é uma garota, ela não pode brincar com meninos. E ela, assim, se divertia bastante com várias coisas com ele. Inclusive, eles até hoje ficam falando das brincadeiras que eles gostavam de fazer, né? Que eles estão ali numa base secreta e que ali estão se protegendo, enfim, né? Coisa de criança, de brincar, de imaginar. Então ali ela acaba encontrando com um amigo ali que ela tenta, né, descontrair um pouco ali a cabeça, conversar com ele. Só que ambos os dois não ficam sem nada pra falar. E depois de muito bate-papo entre ela e o garoto, ela acaba encontrando com uma outra menina, que também é uma outra colega dela, da escola ali, do colégio, e ela é conhecida por ser a representante da sala, e etc. Naquele momento todo mundo tá reunindo, tá tudo normal, aparentemente, até que uma névoa estranha começa a surgir ali no meio da cidade, ali da onde que eles vivem ali. E no bairro todo, na rua toda, uma névoa muito estranha começa a cobrir tudo ali em volta, né? Não sabendo da onde que vem essa névoa, qual é a origem dessa névoa, o porquê aquela névoa estava ali. De repente, uma das suas amigas, né? Haniko começa a ver que uma das suas amigas começa a ficar com a pele totalmente estranha, começa a aparecer tipo umas bolhas de sangue e, enfim, ela começa a mudar, parece que se transformar numa espécie de monstro ou um tipo de criatura. E naquele momento todo mundo resolve correr, cada um por si e todos por um ali. Na verdade, nem todos por um, cada um corre para uma direção diferente. E Hanako fica totalmente chocada, espantada, não sabe o que fazer. Ela ficou muito chocada, né? Principalmente porque isso aconteceu com uma das amigas dela, né? Uma das melhores amigas. E no fim, Hinako tenta se proteger o máximo que consegue, fugindo desses monstros que começam a aparecer também no meio dessa névoa. E não se sabe se o que está acontecendo, qual foi o motivo disso tudo estar acontecendo, se realmente foi o que ela tomou, remédio, ou isso foi uma causa sobrenatural que está acontecendo ali dentro daquela cidade. E ela vai ter que desvendar vários mistérios por aí durante a obra. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E o vídeo ficou um pouco longo, então não deixe de se inscrever e deixar o like e falou!